Qual é o fato que sempre se repete nas pessoas? Qual é o principal problema que as pessoas trazem, que tu vê que é uma coisa que meio que todo mundo compartilha em comum, do mesmo problema, a mesma dificuldade? Eu acho que até por conta de tudo que a gente está vivendo no último ano com pandemia e com todas essas mudanças, e isso é um problema não só do país, se eu não me engano, o Brasil é o segundo país com ansiedade. Né? Então, assim, as pessoas são muito ansiosas, mas eu vejo que essa ansiedade é uma necessidade de controle, coisa que a gente não tem. E de onde vem essa necessidade de controle, essa ansiedade? Porque a ansiedade é você sempre viver no futuro, né? Então, assim, o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Como será que vai ser lá? Vou ficar sem dinheiro, como é que vai ser? E isso, o CIS, as histórias que as pessoas contam, os medos, todas essas coisas do que pode acontecer, isso gera ansiedade, porque a pessoa está sempre com a cabeça no futuro. E aí eu vejo que as pessoas sofrem muito por conta disso, de querer controlar o que não é controlável. Né? E essa foi a grande virada assim, para mim. De eu entender que eu não controlo fatores externos e que as pessoas também não são capazes de me controlar. E as pessoas entram muito nesse espaço. Sabe, assim, de querer controlar o outro, de querer saber o que o outro vai fazer, né? Tipo, não só em relacionamento, mas de uma maneira geral, até no trabalho. E as pessoas acabam se tornando um pouco intolerantes. Então, assim, o Petri, por que ele não pensa que nem eu? Sabe assim, como assim ele? E aí essa necessidade de controlar, de querer que esteja alinhado, vai criando uma ansiedade, a hora que vê a pessoa já entrou num ciclo de intolerância ali, e aí ela já está desequilibrada emocionalmente, porque ela não sabe lidar com isso. Resumiu o Twitter, por isso que o Twitter é assim. Exatamente por isso que o cara não... Lá no Twitter ninguém aceita que alguém pense o contrário, né? É muito louco isso. Quer impor a opinião, É muito né? doido isso, é muito doido. E a hora que você entende isso, dá um alívio, porque você já não vai se preocupar, você não vai direcionar a sua atenção, essa energia para o que não depende de você. Mas tem como de fato zerar isso aí e nunca mais pensar no futuro e ficar com medo e gerar essa ansiedade? Ou isso é uma coisa que só dá para controlar? Dá para acabar com isso? Não. Não acaba, né? Só controla. Na verdade a gente não controla, né? Controla a vontade de controlar. Eu, inclusive, né, uso muito esse termo de controle emocional, mas assim, a gente não controla as nossas emoções. Você gere as suas emoções, você administra. Então, a partir do momento que você que você tem um momento de ansiedade, qualquer coisa que vem, você tem que falar assim, peraí, o que eu estou sentindo? É medo, ansiedade? O que eu faço com isso? Sabe assim, ou vou alimentar isso, ou peraí, o que eu posso fazer com isso, sabe? Estou ansiosa. Por exemplo, vim pra cá, né? Vou lá na deriva, tal, falar com o Petri. Não faço ideia, é um território completamente diferente para mim. É um lugar desconhecido. E muitas pessoas se colocam nesse lugar. Uma proposta de trabalho, um relacionamento, qualquer coisa, né? Tô falando uma coisa mais do dia a dia. É um ambiente desconhecido. Isso dá insegurança? Dá, porque eu não tô no controle. Né? Inclusive uma amiga minha falou isso pra mim, que eu falei pra ela, eu acho que eu tô um pouquinho ansiosa, né? Aí ela falou assim, mas você tá tão acostumada com isso? Eu falei, mas eu não estou no controle. Tipo, não sou eu que vou estar no comando. Olha como é importante isso. Eu falei, mas eu não estou no controle. É um território diferente pra mim. E aí, por exemplo, será que o Petri vai ser legal? Será que o Caio é gente boa? Como será que vai ser? E se não for? E se não for? E aí vem a ansiedade, sabe? Tipo, e se eu falar merda lá? Aí vem a ansiedade, vem os medos, os e sis. Se eu dou vazão pra isso, ferrou. Eu já me descontrolo, eu já fico com medo, eu já fico insegura, eu já não fico mais confiante. Ferrou. Então, a partir do momento que eu identifiquei, peraí. Não, mas assim, você tem que ter estratégias e se conhecer. Sabe assim, mas aí você faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Legal. Tipo, já tenho o meu plano de ação aqui, já sei para onde correr. Mas para conseguir enxergar a insegurança e a ansiedade com essa calma e conseguir analisá-la de fora também é difícil pra cacete conseguir treino. Se descolar. Mas como é que treina isso? É treino. Porque os pensamentos se confundem, então não sabe qual é o teu pensamento consciente, qual é
qual é a voz da ansiedade, o que na verdade tu quer, será que tu não quer a ansiedade? Como é que tu sabe? Porque tá tudo aqui dentro, é difícil de dividir, né? É as treino. vozes. E aí você vai fazendo assim, por exemplo, fica tudo, porque quando a gente não sabe lidar com as emoções, fica tipo um jogo de quebra-cabeça, tudo amontoadinho ali, né? Tipo, tá tudo amontoado ali, você não sabe nem por onde começar. Quando você começa a entender, você vai separando primeiro as bordinhas, eu pelo menos monto assim, não sei se você monta assim. Separa as bordinhas, depois separa por cor e tal, né? É mais ou menos essa analogia que eu faço. E na questão da emoção, é você começar a entender, porque precisa, de certa forma, ter uma certa base não é teórica, mas você entender a origem do medo. Né? Quando você entende a origem do medo, você começa a perceber melhor. Por isso que é importante estudar, ler, se desenvolver, porque não é algo que você descobre assim, né? Mas a partir do momento que você tem uma certa base, um pouco de base, fica mais fácil de você identificar. Então, assim, é realmente você buscar se desenvolver, não tem um outro jeito. Não tem uma outra maneira, assim, de você falar, peraí. Para você entender, peraí, é medo? Que medo é esse?